Nós temos estado a falar sobre 2 Coríntios. Já falámos aqui, numa primeira vez, como é que nós passamos do sofrimento ao consolo. Numa segunda vez, nós aprendemos que Cristo sempre nos conduz em triunfo. E hoje nós vamos ler uma outra porção da Palavra de Deus aqui em 2 Coríntios. Peço para abrirem as suas Bíblias junto comigo. No capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Verso 6, 7 deste capítulo. Temos, porém, esse tesouro, porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Bondoso Deus e Pai, estamos com a Tua Palavra aberta e queremos que ela seja determinante ao nosso coração e à nossa mente. E te peço que Tu nos abençoes enquanto ela nos fala e que possamos nos apropriar do Seu ensino e daquilo que ela tem para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixem-me colocar um pouco o contexto para os irmãos entenderem porque é que Paulo faz esta explicação e quando ele diz que nós temos este tesouro em vasos de barro. Nós já tínhamos visto atrás, nos capítulos anteriores, nos domingos passados, em que nós falamos que Deus sempre nos conduz em triunfo e que esse triunfo é um triunfo que é conduzido por Jesus Cristo. Não é um triunfo nosso. Um triunfo que, enquanto nós marchamos para esse triunfo, nós espalhamos à nossa volta o doce aroma de Jesus. E que esse aroma, lembram-se, para uns é cheiro de vida para vida, mas para outros é cheiro de morte para morte. E quando Paulo faz essa afirmação, no fim ele faz uma pergunta: mas quem é idóneo para estas coisas? Há uma versão muito comum cá em Portugal que é chamada Bíblia para Todos, nós vulgarmente chamamos de BPT. E tem uma expressão portuguesa muito interessante em relação a esta pergunta. A pergunta está feita desta maneira: mas quem é que está à altura disto? Diz essa versão. É uma maneira muito nossa de falar. E nós temos que entender, muitas vezes não temos estado à altura. Aliás, a resposta a essa pergunta é muito simples. Quando ele faz a pergunta se nós estamos à altura, se nós temos capacidade, se nós temos a instrução, se nós temos a disponibilidade, se nós temos o compromisso, etc, 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 a resposta será: ninguém. O triunfo, já sabemos, é de Jesus, não é nosso. Mas carregar em nós e na nossa vida o conhecimento da pessoa de Cristo não é fácil. E realmente muito da nossa existência e muito da nossa vida não temos estado à altura de levar este doce aroma de Jesus, do seu conhecimento, às pessoas que estão à nossa volta. É interessante que no capítulo 3, depois de ele ter falado sobre este triunfo, ele fala de Moisés. Claro, ele está a falar da lei, quando ele está a falar de Moisés. É interessante que às vezes nós valorizamos a lei de tal maneira que queremos voltar a repeti-la. Há até denominações que ainda querem fazer voltar a lei a ser cumprida nas suas vidas, na sua religiosidade. Há hoje cristãos até que estão a querer imitar os judeus e ser um judeu cristão entre os judeus. E valorizam até de novo as coisas da lei, aquelas coisas que estão atrás. No entanto,
isso passou, isso não faz parte mais da nossa vida. Quando ele fala de Moisés, se querem acompanhar no capítulo 3, ele diz o seguinte, o verso 7, se o mistério da morte, está a falar da lei, e chama a lei mistério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando. Lembram-se quando Moisés subiu ao monte e ele quis receber de Deus a lei, ele teve aquela curiosidade tremenda que todos nós temos, mas que na carne não podemos ter, que é ver Deus. E Deus disse, é impossível, nenhum homem pode ver Deus e viver, a carne não aguenta. Morreremos na hora. O que aconteceria com ele? Então Deus, na insistência, disse, está bem, eu farei passar um dos meus atributos. E Deus fez passar somente a sua bondade. E depois de ter passado, Moisés olhou e o seu rosto se iluminou com uma luz. E para que ele não assustasse as pessoas, para que ele não tivesse rejeição, ou por outro motivo que nós lemos aqui, ele cobriu o seu rosto com o véu. Mas não era só por causa do brilho que pudesse ofuscar as pessoas. Não, é porque o brilho estava a dissipar-se. Ele queria ainda estar perante as pessoas, em alguma forma de orgulho, em alguma forma de vaidade, em alguma forma de fama, de presença no meio deles, tapando o seu rosto. Mas o brilho já estava a ir embora. É isso que ele diz aqui. Porque se o mistério que traz a condenação era glorioso, sim, que tinha aquele brilho, quanto mais glorioso ainda será o mistério que traz a justiça, que é a graça. Pois, na verdade, diz o verso 10, o que foi glorioso deixou de ser. O que era lei, deixou de ser. O que era lei não nos importa mais. Em comparação com a glória, é extremamente maior que é a graça. E diz ainda, assim, um pouco mais à frente, 13. Não somos como Moisés. Não somos como Moisés. Não somos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Que colocavam um véu sobre o rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível. Pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo é removido. Quando Paulo está a mencionar isto, está a dizer que muitos homens têm às vezes tomado para si a competência da vitória que é alcançada, da glória que é alcançada, do sucesso que é alcançado, dos resultados que são alcançados como sendo seus. Mas nós não temos véu. Esse véu foi removido. Nós estamos face a face perante o nosso Deus e é em Cristo que essa glória é colocada. Vejam no 4:6 de novo. Porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, não na face de Moisés, não na face da lei, não na face de regras, normas, não na face de cumprimentos cegos, mas noutro modelo. E nós temos que compreender que este tesouro, o tesouro que no fundo é aquele conhecimento de Cristo que nós espalhamos à nossa volta, no poder do Espírito, que é o próprio Cristo sendo revelado ao coração daqueles que estão à nossa volta, é feito, sim, em vasos de barro. Fragilidade humana. A fragilidade é efêmera. E a efemeridade só traz a morte. Em nós só existe a morte. Todos nós nascemos para morrer. E temos que entender que esta efemeridade, esta fragilidade, não nos capacita para fazer tudo aquilo quanto é necessário, tudo aquilo que é preciso. E é na fraqueza que Deus aparece com mais força. Por isso Paulo dizia, quando estou fraco, aí estou
forte. Nós temos que ter consciência que Deus nos usa, sim, para a sua honra e glória, sim, que Cristo nos conduz ao triunfo constantemente. Às vezes nem damos conta. Quantas vitórias nós temos tido, quase anónimas, mas determinadas coisas que acontecem na nossa vida que seria talvez impossível ou difícil. Já estávamos a comentar isso na escola bíblica dominical. Às vezes os nossos gigantes são os problemas que nós não conseguimos enfrentar, que não temos soluções para eles, sejam problemas financeiros, de saúde ou de posição ou outros quaisquer. Não conseguimos ultrapassar os gigantes da nossa existência, mas não conseguimos ultrapassar quando nós pensamos que temos as armas apropriadas em nós, na nossa própria pessoa, com as nossas condições, com as minhas capacidades, com o meu poder, poder da minha mente, ou as minhas condições financeiras, vou chegar lá. Não. Como disse David, as minhas armas, as armas de Deus, o Todo-Poderoso. Sem espada, diz o texto, venceu o gigante. Muitas vezes a nossa minoridade do dia a dia tem exclusivamente a ver com isso, meus irmãos. Confiamos por demais em nós próprios, mas nós não podemos esquecer que aquilo que Deus nos dá, o maior tesouro que nós possamos ter, que é o conhecimento da glória de Deus em Cristo, revelado a nós, que podemos revelar aos outros, está em vasos de barro, frágeis, que quebram, que se partem de vez em quando. E às vezes lá vem aqueles tempos difíceis. Lá vem a dificuldade, lá vem o problema. E o que é que Paulo diz? Eu vou usar a minha versão, que é um pouco diferente da vossa, mas diz assim, veja no verso 8, sofremos pressões de todo lado. Outra versão diz, sofremos dificuldades de todo lado. Mas não estamos, como é que diz a vossa versão? Angustiados. Diz a minha versão, não estamos arrasados. Venha a dificuldade que vier, venha a pressão que vier, nenhuma pressão é feita sobre nós a ponto de ficarmos derrotados, em baixo. E diz ainda, ficamos perplexos por coisas que acontecem, dificuldades que surgem, acidentes, outras coisas mais, mas diz o texto, não desesperados, porque a nossa esperança é uma esperança da fé, é a certeza e confiança dessa fé, não na força humana, não nas condições humanas, não nas circunstâncias que estão à nossa volta. Não somos e não ficamos desesperados, porque sempre há soluções em nós. Diz o texto ainda, no verso 9, somos perseguidos, sim, quantas vezes? Em muitas circunstâncias, situações, no emprego, na escola, em muitas atividades, só pelo facto de termos Cristo como Senhor e Salvador, nos perseguem, diz o texto, sim, perseguidos, mas não desamparados, porque não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, nunca ficamos sozinhos, nunca estamos abandonados, porque o Espírito de Deus nos acompanha e Cristo está conosco, Deus está conosco. E não há melhor companhia do que esta. Podemos ter uma boa companhia da esposa, podemos ter uma boa companhia dos nossos filhos, podemos ter uma boa companhia dos amigos e dos colegas, podemos ter a melhor companhia do mundo. Eu creio que nós aqui temos a melhor companhia do mundo. Não é verdade? É ou não é? Ou não? Aham, parece que estão na dúvida. Temos aqui a melhor companhia, mas não há companhia como aquela que Deus faz-nos constantemente. Nunca desamparados. Ainda diz o texto, abatidos. Quantas vezes? Às vezes levamos assim umas bem pesadas, não é verdade? Ficamos abatidos, desanimados, carga pesada. E parece que não aguentamos, mas diz o texto, nunca destruídos. Sempre sobra o suficiente para nos levantarmos. Sempre sobra o suficiente para poder voltar a espalhar o suave perfume, o aroma, o doce aroma de Jesus Cristo, de novo à nossa volta.
Às vezes pode ser que o frasquinho fique um pouquinho tapado. Este vaso de barro às vezes está fragilizado nesse espalhar desse perfume, mas nunca será a ponto de não haver solução e acabar. Porque nem a morte nos para. E diz no verso 10, tão bonito este texto, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sim, trazemos o morrer de Jesus em nós, mas mais do que isso, trazemos a vida. E esta vida tem que ser manifesta. Pois, diz ele no verso 11, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, em vós a tua morte e em nós a vida. Meus irmãos, quem é suficiente para estas coisas? Quem é que está à altura para estas coisas? Humanamente falando, olhando para nós próprios como pessoas, ninguém. Mas, de novo, nós não podemos nos esquecer que o tesouro que é colocado neste vaso, como está lá no verso 6, Deus das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo que brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. E é isto que nós temos dentro deste vaso frágil, efêmero, que um dia passará. Mas este tesouro não está fechado aqui a 7 chaves. Este tesouro tem que ser notório a quem está à nossa volta. E a nossa oração é que Deus nos possa abençoar de tal maneira que tenhamos consciência não de uma glória humana, não de uma glória como a glória da lei, mas da glória que se manifesta em Cristo, vívida em nós e vivida por nós, na maneira como nos apresentamos ao mundo. Por isso, pressões aparecem, mas não perplexos, perseguidos, mas não abatidos, trazendo no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida seja vista em nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que a Tua palavra seja verdade em cada um de nós. Possamos mostrar o brilho da luz, do conhecimento da Tua glória, na pessoa de Cristo, que é colocado na nossa vida, para que quando estamos nesta caminhada em triunfo levada por Cristo, o doce aroma de Jesus se espalha à nossa volta, em casa, no escritório, no trabalho, na escola, com os vizinhos, e sintam o Teu aroma, para que também essas pessoas possam entender a importância da necessidade, do benefício que a graça traz, multiplicada em cada um de nós, transbordando em ações de graças para a glória de Deus, tudo quanto é feito, tudo quanto é dito, tudo quanto é praticado. Dá-nos a visão disto, Senhor, e ajuda-nos a que ela seja uma realidade entre nós. Não sejamos covardes por causa da perseguição, nem medrosos por causa das angústias, nem ansiosos por causa dos nossos gigantes. Mas na coragem que vem de Cristo, no Espírito, nós possamos levantar a nossa vida cada vez mais e maior, de maior impacto à nossa volta, para que Tu sejas glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.